Instituto Fazendo História, que vai nos contar um pouquinho aqui da experiência dela no Instituto. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar aqui na mesa. Sou Tatiana, sou psicóloga, trabalho no Instituto há mais de 15 anos, então acho que tem um caminho, né, na realidade do serviço de acolhimento, de transformação, né, de adequação aos novos parâmetros, que eu acho que é a base de todo o trabalho, que eu vou trazer um pouquinho hoje para vocês. O tema que eu vim falar é sobre projetos para crianças e adolescentes que não são adotados, né? Então, as crianças que muitas vezes ficam no serviço até os 18 anos, morando no serviço de acolhimento. O Instituto é uma ONG que existe em São Paulo desde 2005 e tem a missão de colaborar com a qualidade do atendimento oferecido às crianças e adolescentes nos serviços de acolhimento. Então, desde o início do Instituto, o Instituto nasceu a partir do trabalho de 4 psicólogas que desenvolviam diferentes atuações nos serviços, reparando, né, nas necessidades de trabalho, de qualificação profissional, de adequação, muitas vezes, aos parâmetros e normas, para o melhor atendimento dessas crianças. E, desde então, desde o início, o Instituto teve o foco de trabalho com acolhimento. A gente só trabalha com serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. E, com isso, a gente foi também se constituindo um grupo de estudos e de criação de metodologias que possam auxiliar no atendimento dessas crianças e adolescentes nos serviços, né, nos abrigos. O Instituto tem a visão, então, de que toda criança e adolescente tem o direito à convivência familiar e comunitária e os valores, o compromisso com as crianças e adolescentes, o direito de acesso às histórias de vida. Compartilhar conhecimento é um dos objetivos também muito grandes do Instituto. Então, todas as metodologias que a gente desenvolve, a gente sistematiza, estão disponíveis no site, para que os serviços possam implementar e que o que a gente mais quer é que esses projetos possam ser aplicados, né, nos serviços. Quando eu falo das mudanças no serviço de acolhimento, eu gosto sempre de falar disso, porque existe uma realidade muito diferente no Brasil, quando a gente fala de acolhimento, e muitas pessoas ainda falam orfanato, né, que é uma palavra em desuso, porque ela, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, muda completamente a realidade do que é uma instituição que acolhe crianças e adolescentes. Antes do ECA, a gente tinha grandes instituições, né, muitas vezes pautadas sempre, né, num modelo assistencialista, de caridade, não era uma política pública, não tinha parâmetros, né, não tinha fiscalização, não tinha trabalho com família, não tinha a perspectiva de trabalho com autonomia, com histórias de vida, ou de trabalho com família, né. Essas crianças, a ideia é que elas eram uma substituição à família, né, então existia também uma visão de que as famílias pobres não têm condição de cuidar de seus filhos, é melhor que a gente entregue os filhos para a instituição, e lá eles vão ter a ideia, né, que teriam melhores condições para viver nessa instituição, e tinha a visão de que essa criança ficaria mesmo até os 18 anos. A própria palavra orfanato, né, remete a crianças órfãs, e que não eram, né, a realidade não eram crianças órfãs, mas eram ou crianças abandonadas, ou crianças que a própria família, em algum período até estimulado pelo Estado, né, entregava essas crianças para a organização como se fosse melhor, e também crianças que tinham cometido algum ato infracional, né? Então, por um período na década de 60, com a fundação da FEBEM, era misturado, né? Então, por isso que muitas vezes ainda as pessoas ainda têm essas visões enraizadas, né? Tanto da família pobre, que melhor adotar, melhor ir para a instituição, né, porque não tem condição, como se isso fosse, né, a questão, e não é. Tanto quanto essa visão de, nossa, mas essa criança vai para a escola, essa criança está na instituição, ela vai para a escola, ela sai, né, como se fosse uma prisão também, né? Então, as pessoas ainda têm uma visão muito equivocada do que é um serviço de acolhimento. E, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990,
a gente tem a ideia, então, que o acolhimento é uma medida de proteção excepcional e provisória. Excepcional é em último caso. Então, a criança não vai ser acolhida porque é melhor, não vai ser acolhida porque a família é pobre, não vai ser acolhida porque teve um conflito familiar, né, ou alguma coisa do tipo, mas sim se ela está, de fato, sobre uma situação de risco que já foram tomadas diversas providências antes do acolhimento e não foi efetivo. E provisório, né, pelo menor tempo possível. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar com essa família de origem para que ela possa retornar para esse convívio. Desde então, isso em 1990, né, eu comecei a trabalhar no serviço de acolhimento mais ou menos lá em 2004, 2005, e eu via muitas crianças que estavam a vida inteira no abrigo, né, não porque não tinham condições, muitas vezes, mas como a doutora Daniela falou, aí nessa época muito mais, né? O juiz nunca nem tinha visto o processo dessa criança muitas vezes. A equipe técnica da casa não trabalhava com família, não existia nem equipe técnica muitas vezes, né? Então ainda muito no modelo antigo assistencialista, sem nenhuma organização de acordo com parâmetros, né? Então, a partir de 2005, acho que a gente começa a ter muitas mudanças com o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e outras alterações do ECA que vieram surgindo para garantir, na verdade, que o ECA seja posto em prática, né, e que essas crianças tenham seus direitos garantidos. Então, atualmente, né, ali está 40, eu sei que é de 40 a 50 mil, né, crianças e adolescentes acolhidos no Brasil, e ali tem alguma divisão com relação à faixa etária dessas crianças. Então, o que eu trago, né, essa grande mudança, que eu acho que é importante a gente pensar, porque isso traz muito do que a gente tem da visão, né, do que é uma instituição hoje. Então, antigamente, eram complexos enormes, né, muitas vezes afastados da comunidade, e que tudo acontecia dentro da organização, era o que era chamado de instituição total. Escola, médico, atividades, né, dentista, tudo que a criança precisasse, ela não ia à comunidade para realizar esse atendimento, mas era feito dentro, porque justamente tinha essa visão das crianças delinquentes, perigosas, né, que devem ser afastadas da comunidade, não devem conviver com o restante. E ali algumas fotos, né, dos quartos, porque essas instituições acolhiam centenas de crianças, muitas vezes, 100, 200, até 500 crianças em uma mesma organização. Então, não existia nenhum trabalho com a individualidade, com a história de vida, com preferências, né? Uma criança gosta de futebol, a outra gosta de dança, né? Não existia. A rotina em um serviço de acolhimento ela era totalmente rígida, igual para todo mundo, né? E muito mais com uma visão disciplinar, né? Como se o objetivo fosse essa criança obedecer. Muito do que a gente trabalha hoje em dia com a formação dos educadores nas casas, né? Que ainda repetem muitas vezes essa visão da obediência, da punição, né? Sem entender que, na verdade, o que a gente precisa é poder entender cada criança, né? Sua expressão, sua história de vida. E hoje, então, os serviços de acolhimento, né, como previstos nos parâmetros, são casas na comunidade, que a gente passa na frente e a gente nem sabe que é um serviço, não tem placa, né, não é um modelo tão institucional. De acordo com a pesquisa feita em 2011, né, do MDS, que é o Levantamento Nacional de Crianças e Adolescentes em Situação de Acolhimento, esses são os principais motivos de acolhimento no Brasil, né? Então, eu estou olhando aqui porque eu não estou enxergando muito bem ali. 37,6% negligência da família, 20,1% responsáveis dependentes químicos alcoolistas, 10,8% violência doméstica física, 10,1% situação de rua, 9,7% carência de recursos da família, que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente não é motivo de acolhimento, né, mas a gente vê que muito ainda dos acolhimentos é por conta dessa questão financeira. 5,5% violência doméstica sexual, 4,4% orfandade.
E cerca de 90% das crianças têm família, né? Então, família não só considerada mãe e pai, mas a família extensa, né? E esse é o papel da equipe do serviço de acolhimento. Assim que uma criança chega, a instituição é fazer essa pesquisa e essa busca por qualquer familiar que possa assumir essa guarda. A gente ainda tem uma marca muito forte de julgamento das famílias pobres, né? Então, eu gosto de pensar, né, quando a gente vê esse gráfico e a gente vê que as grandes causas, né, são negligência, violência doméstica física, violência doméstica sexual, pais responsáveis, usuários de substâncias, né? Essas características a gente encontra em qualquer classe social, né? Mesmo nas classes mais altas, a gente tem todas essas questões, negligência, violência, uso de drogas, mas essas crianças não chegam ao acolhimento, né? Ao passo que a família mais pobre está muito mais suscetível e vulnerável, exposta, né? A qualquer situação que aconteça, a gente já pensa em tirar essa criança dessa família de origem. Então, acho que é uma luta, né? Na verdade, é a lei, né? É a legislação que traz essa visão do trabalho com a família. E o acolhimento e a adoção quando realmente não é possível, né? Acho que a adoção é um caminho muito importante, né, em muitos casos também. Então, aqui, o fluxo de atendimento da criança, né, então, a situação, quando é observada uma situação de risco, que muitas vezes aparece por uma denúncia, ou alguma, né, de um vizinho da escola, muitas vezes, a ideia é que se tenha intervenções em rede para solucionar esse problema, né? Quando não é possível, em último caso, de fato, tem uma violação de direito grave, é levado ao acolhimento. Assim que chega ao acolhimento, a equipe vai fazer essa investigação do caso. O plano individual de atendimento, né, essa mudança ela foi feita em 2009, na Lei 2010, que foi uma alteração do ECA, porque o ECA dizia que o acolhimento é excepcional e provisório, só. Né? O que é excepcional, o que é provisório, quanto tempo é provisório? Para mim pode ser 1 mês, para alguém pode ser 2 anos. Né? Então, em 2009, a gente tem uma alteração que diz no máximo 2 anos, a criança chega, a gente vai fazer um plano individual de atendimento, entender qual é a questão, qual é o problema, e a revisão do processo, né, que até agora, na última alteração, é menos tempo ainda, e sempre nessa perspectiva do tempo da criança e da família, né, qual que é o melhor encaminhamento possível. Com todo esse trabalho, né, em rede, a definição judicial, então, que é pelo retorno à família de origem ou a destituição do poder familiar, e aí sim o encaminhamento para a adoção. Essa é a base de todos os programas do Instituto, né? Então, eu vou contar um pouquinho. A gente tem 5 programas e um serviço de família acolhedora, que eu vou também contar um pouquinho aqui que é, mas todos eles pautados na legislação, nos parâmetros, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e as orientações técnicas para os serviços de acolhimento, que é um documento também norteador do trabalho no abrigo para que ele seja feito de acordo com a lei, garantindo os direitos das crianças, né? Sempre em primeiro lugar. Então, o Instituto tem 5 programas. Todos eles são projetos voltados para as instituições e um serviço de acolhimento familiar. Eu não sei se vocês já escutaram o que é, né, a família acolhedora. Vou começar por ele. Então, o serviço de acolhimento familiar é uma modalidade de acolhimento prevista no ECA, né? Então, a gente tem o abrigo institucional, a casa-lar, a república para depois dos 18 anos até os 21, e a família acolhedora, que não é adoção e nem pode ser, né? A criança, ao invés de que necessita do acolhimento, ao invés dela ir para um serviço de acolhimento institucional, ela vai para a casa de uma família que é cadastrada, selecionada e formada para realizar esse acolhimento temporário. Então, o serviço de família acolhedora, ele tem uma equipe técnica, como o serviço de acolhimento, uma coordenadora, uma psicóloga e uma assistente social, que trabalham com a família de origem, que acompanham também as famílias acolhedoras. E, no nosso serviço, a gente acolhe a primeira infância. A gente começou, em 2015, acolhendo bebês de 0 a 2, porque a gente tinha até então um programa que se chamava Palavra de Bebê. A gente trabalhava
os bebês nos serviços de acolhimento, pensando estratégias que pudessem auxiliar, né? O que um bebê precisa e como que a gente pode garantir isso no serviço. Ao mesmo tempo, um movimento, né, de pessoas que estudam a primeira infância vem trazendo muitas questões, né, com relação ao desenvolvimento do cérebro de um bebê. Do 0 aos 3 anos é o período que o bebê desenvolve a maior parte das sinapses e ligações que vai ser as habilidades para a vida dele, né? E isso, a base do desenvolvimento saudável é o afeto e um ambiente seguro e estável, né? Com isso, existem pesquisas que foram mostrando que um bebê em um serviço de acolhimento tem um impacto irreversível no seu desenvolvimento, né? Eu tenho uma grande pesquisa feita em Harvard que mostra que para cada ano institucionalizado um bebê perde 4 meses do seu desenvolvimento, considerando a autonomia, a linguagem e diversas habilidades. Então existe um movimento liderado pela Unicef que se chama Fale por Mim, pela não institucionalização de bebês de 0 a 3. Então, a gente começou em 2015 acolhendo bebês de 0 a 2, muitos vindos direto da maternidade. Hoje em dia, a gente acolhe de 0 a 6. Né? O ECA traz como prioritário o acolhimento familiar ao acolhimento institucional. E o marco da primeira infância traz essa prioridade, né, do acolhimento da primeira infância em família. Os outros 5 programas, a gente trabalha em parceria com serviços de acolhimento, né? Então, são o Fazendo Minha História, que é um programa que trabalha com as histórias de vida das crianças e dos adolescentes nos serviços, com espaços. São voluntários formados pela comunidade que vão aos serviços uma vez por semana e trabalham com 1 ou 2 crianças, sempre as mesmas, né? Então, são encontros semanais com leituras de histórias, realização de atividades, e durante esse tempo do processo, que vai se construindo um vínculo, o voluntário, junto com a criança, vão construindo um álbum que conta a história de vida dessa criança, com relatos, desenhos, fotos, que se torna tanto um registro para essa criança, se ela volta para a família, se ela vai ser adotada ou se ela vai para um outro abrigo, muitas vezes, e ela... Antigamente, né, muito mais, hoje menos, mas eles não tinham... Às vezes, eu conheci crianças que tinham, 15 anos e não tinham uma foto de quando era criança, não sabiam quem tinha cuidado deles, né? Então, é uma questão de identidade muito importante a gente saber, né, a gente ter esse registro, ao mesmo tempo que é também um espaço de expressão. O voluntário conversa com a criança, né? A gente tem a base de todos os trabalhos do Instituto é o direito a história de vida e a verdade, né? Então, sempre saber a verdade, lidar com a sua história. Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue lidar de uma forma saudável, né? Então, esse é o Fazendo Minha História, que existe desde 2002, na verdade, desde antes de existir o Instituto. Então, a gente já trabalhou em parceria com muitos serviços de acolhimento. O Contato é uma rede de psicólogos voluntários que atendem nos seus consultórios crianças e adolescentes dos abrigos. Então, acaba sendo uma rede que os abrigos podem encaminhar gratuitamente crianças para consultórios particulares. Os terapeutas são voluntários e tem supervisão com profissionais também voluntários. E a gente atende 172? 172. Eu esqueci meu óculos. Crianças e adolescentes atendidos, né? Então, é uma rede bem bacana. A gente tem o programa Formação, que eu considero um programa essencial assim, para que tudo isso possa acontecer, que é a formação de educadores e técnicos dos serviços de acolhimento. Então, trabalhando essas questões, como eu trouxe, né, do que é um abrigo, a gente começa por isso. Muitas vezes a gente está dentro de um abrigo e a gente não sabe o que é um abrigo hoje, de acordo com os parâmetros atuais, né? A gente está repetindo muitas vezes o modelo de punição, de controle, né, de não autonomia, não trabalho com a família, né? Por exemplo, né? Antigamente, nas instituições antigas, a família não podia visitar a criança. Às vezes deixava a criança, tinha um horário mensal de visita, né? E muitas vezes, hoje em dia, eu já cheguei em abrigo que a gente tem uma perspectiva, tem uma família visitando, aí os educadores falam, não, mas a visita é só sábado, dá 1 às 2, né? Então, é uma perspectiva que vai contra, na verdade, é o nosso parâmetro atual, né? Então, esses aspectos a gente vai trabalhando na formação, assim como temas, né? Sexualidade, adolescência, autonomia, regras e rotina, né? Temas para a gente poder
formar essa equipe para acolher melhor, né? O que é a primeira infância, como que a gente lida com o bebê e tudo isso. E 2 programas que eu vou me aprofundar mais hoje, que são o apadrinhamento efetivo e o Grupo Nós, porque o público principal deles são as crianças com mais de 7 anos ou adolescentes que não vão voltar para suas famílias e têm poucas chances de serem adotadas, né? Uma perspectiva que pode ser transformada, né? Mas muitos ainda não vão ser adotados e eles vão ficar no serviço de acolhimento até os 18 anos. Né? Então, eu trouxe esses 2 projetos para me aprofundar um pouco mais, que tem a ver com a sua realidade e que eles visam garantir, né? Então, essa vivência familiar e comunitária, no caso do apadrinhamento efetivo. E, no caso do Grupo Nós, o trabalho é feito com adolescentes a partir dos 15, que vão sair do serviço pela maioridade. Então, além desse apoio afetivo e individualizado, de conversa, de pensar os projetos, existe um apoio com relação a trabalho, moradia, uso consciente do dinheiro e apropriação da cidade. São os eixos de trabalho, né? Eu vou contar um pouquinho melhor para vocês. Queria pôr o vídeo do Fernando agora. Antes de eu ficar falando um monte, eu gosto muito mais de... A gente tem um vídeo feito com um adolescente que participou do Grupo Nós e também ele tinha um padrinho e ele conta um pouco da história dele. Meu nome é Fernando, eu tenho 23 anos. Eu tô aqui para falar um pouco de mim, da minha história. Eu cresci num abrigo onde eu fui tirado da minha família com 1 ano de idade. Então eu cresci no abrigo com 1 ano até os 18 anos. Cada criança tem uma história. Ela é deixada no abrigo onde essa criança é cuidada. Ali vai ser o lar dela, onde ela vai crescer até ela ou ser adotada ou ficar até os 18 anos ou até mesmo voltar para a família. Eu acho que o maior medo de quem vai sair do abrigo é talvez se sentir sozinho, porque lá dentro a gente está acostumado com bastante gente. E quando sai a gente sabe que, tipo, como eu vou pagar as contas, como eu vou pagar o aluguel, como que vai ser, né, lá fora. Quem é o brasileiro hoje, classe média, que aos 18 anos tem uma coisa chamada autonomia, que significa ir para o mundo sozinho, trabalhar, manter-se, estruturar-se sozinho. O que eu acho fundamental para os adolescentes saírem fortalecidos do serviço de acolhimento é que eles tenham uma rede afetiva forte, que eles tenham por perto pessoas em quem eles confiam e com quem eles podem contar. Acho que o que mais me marcou na parte de afeto, carinho, foi meus padrinhos. Acho que esse afeto do carinho e do amor que eles me deram, acho que foi uma base principal assim, que me marcou. Hoje, a minha vida, no meu ver, tá muito bom. O meu maior sonho era ter família, trabalhar e ser alguém. Eu estou muito feliz pelo homem que eu sou hoje, porque eu sei que não é fácil, né? Não foi fácil também, mas eu estou muito feliz e estou muito bem. Quando o adolescente sai e fica sozinho no mundo, ele está muito mais vulnerável do que os outros, que têm um apoio e que têm uma rede. Então nós temos muitos jovens que saindo do abrigo acabam indo para a ilegalidade. Porque esse jovem que já sofreu tanta demanda, ele não pode ter um aporte, um suporte do Estado, se é o Estado que existe na vida dele como guardião, por mais tempo. Esse é um desejo do Instituto Fazendo História. Políticas sejam criadas para garantir o acompanhamento de jovens que saem do serviço de acolhimento, garantir que esses adolescentes tenham um adulto de referência para poder junto construir esse projeto de vida. O poder público poderia muito ajudar, sim, na questão de alguém que está para sair. Eu acredito muito na corrente do bem. Cuidar das crianças e dos jovens, principalmente que estão no abrigo, aquilo pode gerar um fruto que ela mesma vai gerando também frutos bons.
Então, acho que a Mahira fala no vídeo, né? Foi uma coisa que a gente foi percebendo nos anos de trabalho do Instituto, e principalmente no Grupo Nós, né? O Grupo Nós começou em 2013 com a percepção, essa percepção, né? Dos adolescentes que estão lá no serviço, de repente faz 18 anos e tem que sair, e não tinham preparo nenhum, né? Não tinham apoio. Então, a partir dessa observação, a gente inventou esse projeto, que seria o apoio para os adolescentes a partir dos 15 anos. Isso foi se configurando depois também. No começo entravam meninos com 17, e a gente foi vendo que o trabalho ele tem que começar muito antes, né? Com 17 anos é tanta coisa que a gente precisa lidar que muitas vezes não dava muito certo. Então, hoje em dia, os meninos entram com 15. E no começo tinha assim várias ofertas de emprego, a gente levava para entrevista, tinha um monte de coisa, mas tinham coisas muito anteriores, né? Então assim, tinha lá um monte de entrevistas de emprego, eles faltavam, começava a trabalhar, não iam mais, né? E o que a gente foi entendendo dessa experiência, né? Que os meninos que ficavam melhores, assim, né? Conseguiam se estruturar e tinham uma casa, tinham um emprego, eram meninos que tinham um vínculo estável de alguém, né? Tinha alguém que acompanhava esse menino durante esse processo, seja alguém do Grupo Nós, seja um padrinho, seja alguém que permanecesse, né? Os meninos que saíam do abrigo e não tinham referências, eles ficam muito mais vulneráveis. E aí, em 2015, a gente criou também o programa de apadrinhamento efetivo, que ele tem justamente este objetivo, né? Lembrei também a gente fez uma oficina, a gente faz oficinas para os educadores, né? E a gente fez uma oficina sobre trabalho com os adolescentes, que a gente chamou os adolescentes para serem os especialistas. Eles iam dizer, né? Contavam da sua história, diziam como tinha sido a vivência nos abrigos. E um educador perguntou para o adolescente, que tinha também 23 anos, não era o Fernando, era o outro, ele disse assim, se você pudesse dizer para um educador, né? O que faltou, o que poderia ser mais importante para o seu desenvolvimento? E ele respondeu assim, olha, o mais importante é o afeto. Se o educador pudesse ter afeto, porque ele fala, muitas vezes o educador está lá no trabalho dele, ou sai, né? Ou ele está de uma forma mecânica, né? Ele trabalha 12 horas com 20 e tantas crianças e não existe tanto esse afeto incondicional, né, de alguma relação realmente afetiva e duradoura. A gente foi entendendo que isso é a base, tanto desde lá dos bebês, na família acolhedora, né, o afeto ele é que promove melhor o desenvolvimento e a segurança para esse desenvolvimento, como nessa fase de transição. Então, o apadrinhamento afetivo, ele surgiu com o foco das crianças de maiores de 7 anos que não têm chances que não vão voltar para a família de origem e têm poucas chances de ser adotadas. Então, ele é uma forma de garantir, de fortalecer o direito à convivência familiar e comunitária para essas crianças, né, separadas das suas famílias. O apadrinho afetivo não é adoção, não é um caminho para adotar uma criança e adolescente, não é guarda e não se trata de uma contribuição financeira. As crianças que vão ser apadrinhadas são 10 a 17, não tão rígido, né? Às vezes tem casos, são indicados ou não, se tem uma análise junto da equipe do apadrinhamento, junto com a equipe do serviço de acolhimento, para definir quais são as crianças que irão participar do programa. E o padrinho precisa ter uma diferença de 12 anos com o seu apadrinhado. Vou olhar aqui já. Os objetivos, né, do apadrinhamento afetivo. Proporcionar a crianças e adolescentes a vivência de vínculos afetivos individualizados e duradouros e a ampliação de suas experiências sociais, culturais e de convivência familiar. Então, a gente quer garantir essa vivência familiar e comunitária, né? Os padrinhos, eles são pessoas da comunidade que desejam realizar esse trabalho. Qualquer pessoa que quiser vai lá, se inscreve no site e passa por um processo longo de formação. Né? Então, é uma seleção muito criteriosa, tanto para a família acolhedora como para o apadrinhamento efetivo, porque precisa ter um entendimento muito grande e um compromisso muito grande com esse trabalho. O padrinho se compromete a ser uma referência afetiva, idealmente toda semana, né? Pelo menos uma vez por semana, visitar e realizar ações com essa criança até ela completar 21 anos, né? Entendendo que com 20 anos são adultos, a relação pode continuar ou não, como qualquer relação na vida, né? Mas é um compromisso de longa duração.
Então, o padrinho vai, no começo, é muito aos poucos mesmo, né? Então, tem uma formação longa, começa uma aproximação com a criança, no começo são só visitas na casa, atividades lúdicas, né? E com o tempo, esse padrinho vai se tornando uma referência que depois leva para casa, viaja, né? Tiveram várias experiências de situações bem legais com as crianças, mas eles são um apoio muito importante para essas crianças, né? Um vínculo afetivo e estável. E essa percepção, né? O tu é parte do eu, né? Então, o entendimento de que o vínculo afetivo é a base para um desenvolvimento saudável e para a criança se arriscar no mundo, né? Acho que ela sabe que tem alguém ali se preocupando, tem alguém que eu vou contar, né? Se eu fui bem ou fui mal na escola, tem alguém que eu vou contar o que eu quero fazer, né? E eu posso trocar ideias, tem alguém se preocupando comigo, né? Então, eu tenho uma menina que eu estou atendendo agora no consultório que a madrinha foi atrás da terapia, falou, ela não está bem, ela tem 20 anos já, saiu do abrigo, e a madrinha é uma super referência na vida dela, e falou, olha, ela não está bem, ela precisa de terapia, eu quero acompanhar. Então, os padrinhos, muitas vezes, a gente fala, não é o objetivo financeiro, né? Mas a gente tem casos, por exemplo, uma menina que estava morando com a avó, brigou com a avó, deu uma questão super difícil, ela falou, não tem como ficar, o padrinho começou a pagar uma pensão para ela durante um tempo, né? Então, que nem a gente tem, né, quando a gente não sai de casa muitas vezes com 18 anos, né? A gente tem alguém sempre com quem contar, né? Acho que a gente arrisca, as coisas não dão certo, né? E a gente precisa desse apoio, dessa referência. Esse processo, né, ele é feito em parceria sempre com a Vara da Infância, então os atores são os padrinhos e madrinhas do Instituto Fazendo História, a equipe do Serviço de Acolhimento às Crianças e Adolescentes e a Vara da Infância e Juventude. Ser padrinho ou madrinha afetiva é tornar-se uma referência afetiva para uma criança ou adolescente afastada de sua família que está morando em um abrigo. Padrinhos e madrinhas estão sempre presentes e colaboram com o propósito de desenvolvimento de seu afilhado, considerando Vivendo com ele semanalmente. Desculpa. Os requisitos, né? Então, essa disponibilidade de tempo e também afetiva para se envolver, desejo de disponibilidade a longo prazo, participar de todo o processo de qualificação, idade mínima de 25 anos, demais membros da família concordando com o trabalho, residir no município de São Paulo e não estar no cadastro da adoção. Então, esse é um critério para poder ser padrinho também. E aí, como eu falei, né, uma relação que ela proporciona um apoio de diversas formas, né? Começa muito devagar, não é assim. Eu fui fazer uma formação lá em Cabreúva, no interior de Santa Catarina, que eles queriam implementar o apadrinhamento afetivo. Daí eu cheguei lá para fazer a formação, era tipo novembro. E aí, quando eu fui explicando, o processo assim, começa agora e tem todo um processo de formação da equipe, tem um processo de seleção dos padrinhos, tem um processo de formação, de aproximação, que, assim, para o padrinho levar a criança para casa é daqui, assim, 6 meses, né? Começa muito mais devagar. Só que eles já tinham feito todo um cronograma que era para os padrinhos levarem a criança no Natal para casa. E aí, com a conversa, a gente foi revendo, porque tem essa, né, acho que esse vínculo frágil, né, que muitas vezes as crianças e adolescentes nos abrigos estão expostos, que a gente fala, vem lá um monte de voluntário no ano inteiro, no Dia das Crianças, que recebe 1 milhão de presentes, no Natal tem um monte de pessoa que quer ir lá, né, mas os vínculos são muito frágeis, né, eles ganham presentes e coisas de pessoas que eles nunca viram na vida. A pessoa vai lá, faz uma festa de aniversário, quero fazer uma festa, faz uma festa de aniversário maravilhosa, e vai embora, né? Então, o vínculo, ele, como a Daniela falou também, né? Eles são expostos a situações de vínculos frágeis, né? A gente vai, muitas vezes, repetindo essa situação e a gente, em todos os programas, né, tanto Fazendo Minha História, que é a questão, quando os voluntários têm uma interface com a criança, é com muito cuidado, valorizando muito, porque isso é a coisa mais importante que a gente pode oferecer para essa criança, é um vínculo afetivo estável e duradouro.
de qualidade, com respeito, com verdade, né? Então as relações elas também são únicas, né? Cada padrinho é um, cada criança e adolescente é uma, e a partir desse encontro é que as possibilidades podem acontecer. Então, dentro do abrigo, fora do abrigo, em saúde, educação, existem várias formas, né? O padrinho ele tem uma supervisão da equipe do Instituto, então ele é acompanhado e supervisionado, tem encontros entre os padrinhos para essa troca de experiências e também com a equipe do serviço de acolhimento. Isso tem que estar muito alinhado, né? Então, o padrinho não pode ir lá, quero dar um celular para a criança e o abrigo, na regra do abrigo é outra, né? Então, esse alinhamento entre a equipe do serviço, a equipe do Instituto e os padrinhos, ele é constante. E acho que a formação e o acompanhamento é o que garante a gente fazer um trabalho com qualidade que não coloca a criança vulnerável a uma repetição de uma história de um abandono, né? Então, o padrinho quero fazer esse trabalho maravilhoso, mas fica 1 mês e não quero mais, né? Isso não pode acontecer. A gente precisa ter muito critério mesmo para que seja, de fato, importante para a criança. Aí existe, como eu falei, todo esse processo, né, de apresentação, de reflexão. É um tempo longo de formação até realmente esse início que é gradual, né? Então, ele vai começar a visitar, fazer atividades, primeiro no abrigo, com o tempo, né, sai do abrigo, com o tempo, pode ir na casa, né, tudo com muito respeito e cuidado. Pode colocar aquela do Grupo Nós agora? Como que esse tempo? Tá chegando? Já terminei. Tá. Falta mais ainda, mas se você precisar mais uns Não, minutos. tá bom. Eu sei que, assim, de cara eu toquei com o Joe e de cara a gente teve uma ligação muito forte, assim. Eu comecei nesse projeto achando que era uma coisa mais superficial. Eu não sabia quão profundo ia ser esse meu relacionamento com a criança que eu ia apadrinhar. Assim, por mais que eu morei em vários lugares, passei por várias coisas, tudo aconteceu, mas ela permaneceu. Ela sempre ficou lá. Tipo, ela não era como minha mãe, né? Não podia substituir minha mãe, mas foi minha amiga. Uma amiga adulta, foi uma amiga adulta. Os adultos têm um papel fundamental no desenvolvimento da criança e do adolescente. É normalmente junto a um adulto que a criança experimenta emoção, aprende a lidar com os seus sentimentos, a se comunicar, a conhecer o mundo, a conhecer o outro. Esses adultos podem ser nossos pais, nossos avós, nossos tios, padrinhos, professores. E adolescente sempre tem os problemas na escola, quando trabalha, às vezes tem algum problema no trabalho, alguma dúvida, que estuda para vestibular também. E, sei lá, poder sempre contar com essa pessoa. Contar com relacionamentos duradouros e com a possibilidade de viver em família e em comunidade é algo fundamental para todos. E para as crianças que vivem nos serviços de acolhimento, que estão separadas da sua família por alguma razão, isso não é diferente. A maioria dos abrigos tem por obrigação, e muitos o fazem e fazem bem, permitir que o adolescente, que a criança, tenha uma convivência social e comunitária. Então, muitos levam para o SESC, para a piscina, para o clube, para a igreja, para o teatro, né? Existe isso, não é mais aquele conceito de orfanato fechado, trancado, né? Mas, ainda assim, se você imaginar uma família com 20 pessoas, você não dá conta com qualidade de 20 desejos todos os dias, né? Todo final de semana. A rotina de um abrigo, né? Porque a gente tem que ter uma rotina, são 20 crianças, então tudo tem um horário, né? Então é tudo no coletivo, são poucas as coisas que eles fazem no individual, né? Que geralmente eles têm uma pessoa para 20. O Instituto Fazendo História, em 2015, cria o programa de apadrinhamento afetivo, na intenção de formar, selecionar e acompanhar adultos que se disponibilizam a ser essa figura de referência. Então, se você permitir que cada criança ou cada adolescente tenha alguém por si, um olhar exclusivo sobre ele, melhora muito a qualidade psíquica e emocional. O apadrinhamento individualizado, né? Cada um com a sua madrinha, né? Para eles é fundamental, porque isso ajuda eles a ter autonomia. A gente teve experiências de meninas que mudaram o comportamento corporal,
porque a madrinha começou a levar a cortar um cabelo no cabeleireiro diferente, levou para fazer alguma coisa. Então, assim, uma coisa de autoestima que reflete um olhar individual sobre a gente. Ter uma madrinha é muito legal, principalmente quando, tipo, você se sente só, aí você tá longe dos seus pais, da sua mãe, aí você tem uma madrinha, ela é sua amiga, aí você pode conversar com ela várias coisas. Então, acho que o grande lance do apadrinhamento é você permitir essa percepção de que você é um indivíduo ali dentro. Embora no coletivo, embora partilhando espaço, banheiro, comida, você é um indivíduo para alguém, né? E esse é o grande trunfo do apadrinhamento. Esse processo de formação e seleção para se tornar um padrinho ou uma madrinha é um processo que dura 4 meses e isso é importante até para amadurecer essa escolha e tomar essa decisão de uma forma bastante sólida, porque é uma responsabilidade grande. O apadrinhamento, na verdade, ele vai muito além de um trabalho solidário, um trabalho social, né? Ele é muito maior, né? Ele é a inclusão de uma pessoa na tua vida, na tua história, no seu dia a dia. Isso se inicia através de alguns encontros para esclarecer o que é o programa, como que ele acontece, quais são os objetivos. E as pessoas que seguem interessadas iniciam um processo de qualificação de outros 6 encontros, que é um mergulho para entender qual que é o contexto do acolhimento, que função é essa de ser um padrinho ou uma madrinha, será que isso faz sentido e cabe na minha vida? Eu acho que eu aprendi que o mais importante não é estar preparado, mas é estar disponível. Eu acho que é isso. Assim. Mas na capacitação eu pude ver que o que o projeto queria era que a gente pudesse trazer de dentro da gente alguma coisa para entregar para aquela criança. O sucesso do projeto de apadrinhamento é justamente a capacitação dos padrinhos. Primeiros contatos entre os candidatos a padrinhos e madrinhas e as crianças que vão participar do programa acontecem também de maneira gradual, primeiramente através de encontros que a gente chama de encontros lúdicos, que são momentos em que crianças e adultos brincam juntos, a gente facilita jogos para que eles possam se conhecer, se acostumar um pouco um com os outros. A gente começou a desenhar e pintar no quadro que tinha colocado e de repente assim, parecia um polvo em volta dele, assim, protegendo ele já, assim. E é uma sensação que eu tenho até hoje, assim. Eu não perdi essa sensação com o tempo, sabe? Eu me sinto muito padrinho dele, muito padrinho. As crianças e adolescentes, em paralelo, elas também são preparadas para que elas também entendam o que é essa história de ter um padrinho e uma madrinha, o que eu posso esperar dessa pessoa na minha vida e também possam escolher se elas querem se tornar afilhadas. Então, no começo, apadrinhamento afetivo, eu achei que ia ser algo bem superficial, né? Não ia ser... Ela não ia me ajudar tanto, assim. Através das rodas de conversa com as crianças e do que a gente entende que é o perfil de cada adulto, a gente aposta num pareamento e a partir desse pareamento de uma criança com um adulto, eles começam também a conviver semanalmente. A gente foi se conhecendo, a gente ficou saindo, fazendo... Primeiro a gente não saía, a gente só ficava lá no abrigo conversava. A gente foi saindo, fazendo várias coisas, a gente ia pro shopping, essas coisas. E conhecer a casa deles, a rotina deles, os amigos deles, principalmente lá, porque eles tinham os grandes amigos dele e estavam dentro do abrigo. Bem devagarinho. Tanto eu quanto a minha afilhada, ela é mais pra dentro que eu até, assim, né? Então eu fui meio que descobrindo como chegar perto, como conquistar confiança. É muito importante nesse momento a gente deixar claro que a gente não vai embora, né? Porque tem essa desconfiança deles de já tive muitas coisas que não duraram, né? Muitas pessoas que não voltaram. E aí eu sinto que até hoje para ela eu preciso dar esse conforto. E aí, claro, a gente foi se conhecendo um pouco antes, né? A relação do esporte foi muito legal entre a gente, assim, nesse começo, porque eles viram que a gente gostava muito de esporte, os dois também. Então esse foi o elo entre nós. E depois de algum tempo, de alguns meses, a gente faz um ritual, uma grande festa de oficialização, de comemoração desse apadrinhamento.
E beleza, veio uma pancada, veio uma porrada, veio uma pergunta inesperada, vamos dividir com as meninas do programa, vamos dividir com a coordenação do abrigo. Às vezes a gente acha que a gente vai trabalhar sozinho, né? Que a gente vai ser padrinho sozinho. E não é. É uma rede, né? Acho que a gente trabalha em conjunto. Os padrinhos são acompanhados em reuniões mensais, em que eles compartilham esses sentimentos, esclarecem as dúvidas, têm mais informações sobre a história e o momento de cada criança ou adolescente. E aí, nesses momentos também se constrói essa parceria entre os padrinhos e madrinhas que atuam em um mesmo abrigo, eles acabam também tendo laços entre si, se ajudando, e acaba sendo ali uma rede de apoio. Desde o começo, hoje eu posso falar, eu gostaria muito de ser madrinha da Mo, ela também pediu para eu ser madrinha dela, e foi um caso de sucesso, um amor à primeira vista que deu certo. Hoje mais do que nunca, a gente tem uma relação muito forte, muito gostosa. Foi a primeira pessoa que eu contei. Minha mãe tinha voltado. Antigamente eu chegava a comentar com ela, Adriana, eu nunca falei um te amo pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pra nada. E ela começava a conversar sobre isso comigo. Aí ela falava, por que você não tenta? Tenta falar isso com ela. E ela me abriu para esse lado. Sempre que eu preciso de alguma coisa, tirar alguma dúvida, alguma coisa que ela saiba assim, eu falo com ela, sei lá, é tipo um porto seguro, sabe? Bom, esse é o apadrinhamento, acho que eles falam muito melhor, né, da experiência prática. E só para fechar, o Grupo Nós é outra estratégia, né, que eu acho que ela também prevê o apadrinhamento, a gente entende que o apadrinhamento ele deve ser para todos. E o Grupo Nós ele tem esse foco nos eixos, como eu trouxe, né, do uso consciente do dinheiro, trabalho e moradia, em atendimentos individuais. Cada jovem tem um tutor, que é uma pessoa que ajuda ele a conversar sobre todas essas coisas em encontros individuais, e um trabalho em grupo com os adolescentes, onde eles também trabalham temas e questões de relacionamento, questões de vida, né? Essa questão do dinheiro é muito importante, né? Porque eles não sabem lidar com o dinheiro, então são várias estratégias que vão sendo trabalhadas nos grupos individualmente, para os adolescentes já estarem se preparando para essa saída muito antes, né? Então, a gente tem um acompanhamento por 3 anos, a ideia é que ele comece com 15, 16, até 18 ou 19. Então, a gente consegue acompanhar também 1 ano depois do menino ou menina sair do serviço de acolhimento. Então, acho que eu escolhi esses 2 programas para compartilhar com vocês. Contei também dos outros. Todos os programas estão no site, ali tem os canais de comunicação, né, porque a gente tem também, como eu falei, as publicações, as metodologias, tem livros para download das nossas metodologias e também a possibilidade de se inscrever, né, pessoas interessadas podem entrar no site e se inscrever para participar dos projetos. É isso, muito obrigada. Nós que te agradecemos, viu, Tatiana? Muito esclarecedor aí. Muito bom saber desses programas que vocês têm. Então, agora eu passo a palavra para o Paulo Sérgio, né? Para encerrarmos. Olá, pessoal. Boa tarde. Estão todos firmes aí? Me disseram que eu tenho mais 2 horas para falar. Olá, hein, Paulo? Vou procurar ser rápido. Mas o assunto é apaixonante. Eu acho que todos nós estamos aqui desfrutando de conteúdo e de práticas muito bem instituídas, construídas, né? Acho que para quem está vindo pela primeira vez conhecer o movimento de apoio à adoção, não sei se sabe, mas maio é o nosso mês de festa, vamos dizer assim, né? Porque, como foi comentado aqui pela doutora Daniela e o doutor Rafael, a gente tem o dia 25 de maio, o doutor Rafael que falou, como o Dia Nacional da Adoção. Então, inicia-se a Semana da Adoção, desde o domingo. O Brasil inteiro está
mobilizado para chamar a atenção essa política ou dessa militância, dessa atividade da sociedade civil em torno da proteção de crianças e adolescentes, né? Ontem mesmo estivemos na Paulista, alguns de nós estivemos lá, alguns vieram até direto aí, né, Regina? Da Paulista, fazendo a nossa caminhada da adoção na 4ª edição. Acho que tínhamos por volta de 300 pessoas, banda, e um dia muito bonito, inclusive. Estávamos com medo da chuva, do frio, mas abriu um dia muito bonito na manhã de ontem, justamente mostrando para a sociedade que hoje a adoção está sendo tratada de uma outra forma, né? Eu me sinto assim bastante à vontade, feliz por estar nesse espaço, primeiramente parabenizando a parceria do Acalanto com o ILP, a Assembleia Legislativa, uma parceria que tem demonstrado aí frutos de tratativas, de conteúdos, de exposições, justamente para envolver a sociedade ainda mais no conhecimento e na informação. Me sinto também à vontade porque estou em família, né? Estou com o pessoal do Acalanto, com meus familiares, apesar de estar aqui representando também a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, na figura da nossa presidente Sara Vargas. Toda a diretoria está mobilizada, viajando pelo Brasil inteiro, em eventos, em exposições, em palestras, workshops, enfim. Esse é um mês bastante contundente. E fecha-se em junho com o nosso encontro nacional de grupos de apoio à adoção, que vai acontecer esse ano em Blumenau, na sua 24ª edição já. Então, o movimento de apoio à adoção, ou o movimento dos grupos de apoio à adoção, é um movimento que, inclusive, no dia de amanhã, tem uma data muito importante, porque no dia de amanhã, 21 de maio, é a data de fundação da ANGAD. Então, 21 de maio de 99, estávamos lá em Natal, fundando uma associação que hoje reproduz o anseio dos grupos em ordem nacional, uma representatividade em ordem nacional. Isso é uma data bastante significativa para nós. Esse movimento é um movimento que se estabelece nas últimas décadas. Me sinto à vontade também, justamente por participar do início do Acalanto, né, da sua fundação, como o primeiro grupo de apoio da cidade de São Paulo. Vejam, em 1993, quase pós-ECA ali, o ECA estava nos seus primórdios, o Acalanto já se mobilizava como sociedade civil para organizar a atividade que desfruta de uma referência na nossa cidade, no nosso país. Para falar um pouco do movimento, eu acho que a gente precisa falar um pouco da história também, né? A gente precisa entender por que as situações se organizam ou se mobilizam e como as necessidades chegam. Como eu falei, a minha satisfação de, como filho adotivo, né, reproduzir uma experiência social através dos grupos de apoio à adoção, praticamente foi uma realização, né, porque, sem dúvida alguma, a experiência da família adotiva ela não pode ficar guardada no contexto familiar apenas. Ela precisa ser expressa de forma natural, de forma legítima, justamente porque, dentro da convicção dos pais adotivos ou da família adotiva, nós precisamos empoderar os nossos filhos, dar a eles condições de superar todas as situações, adversidades, e encarar esse modelo de família como um modelo legítimo da sua construção e do seu projeto de vida. Isso aconteceu para mim, imaginem, falando de passado, né? Um passado aí da década de 60 já. Como filho adotivo, as coisas eram muito diferentes, né?
Então, nós somos portadores de uma mensagem positiva. Até eu tive uma reportagem com o pessoal do GNT uma semana passada, e falou: nossa, todas as reportagens que eu fiz, o pessoal está tão pessimista, né, tão com tanta... Vocês são tão otimistas, mas eu só tenho o que comemorar, sim. O país muda e muda aceleradamente nessa questão. Pelo incrível que pareça, alguns podem estar pensando, aquele pretendente que está na fila da adoção pode estar pensando, mas esse cara está de brincadeira comigo, né? Estou na fila aqui há 5, 6 anos, 3 anos, 4 anos esperando meu filho, e ele vem falar que as coisas estão positivas. Estão muito positivas. Porque, como eu falei, em termos de passado, já que é para falar do passado, do presente, do futuro, vou falar da minha história também, né? Do passado, a adoção praticamente vivia na clandestinidade, né? Existiam tabus sociais, familiares, dos mais profundos. Eu fiz parte de um contexto de adoção, e meus pais, minha família muito corajosos, eles assumiram a postura de adotar uma criança, e não pegar uma criança para criar, como era o modelo vigente, né? Então, foram lá na vara de infância, fizeram todo o procedimento. Estamos falando há quase 60 anos atrás, viu, gente? Já declarei aqui minha idade, mas quase 60 anos. Entreguei, não tem problema. Então, vejam, um processo de adoção regido pelo Código de Menores, ao qual a criança adotada não tinha nem direito sucessório, né? Existia uma escritura de adoção, não tinha certidão de nascimento. Eu fui receber minha certidão de nascimento com 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, quando o processo finalizou e quando todas as questões do cartório fecharam os seus procedimentos. Então, fiquei assinando meu nome, todo o ensino fundamental, que na era do grupo escolar, né, com o nome da família biológica. Vejam, hoje as coisas mudaram bastante, né? Então, as coisas vêm acompanhando uma evolução social. E o movimento de apoio à adoção tem um papel fundamental presente. A gente precisaria falar um pouco de alguns relatos históricos, né? Porque a gente precisa entender, a partir de um tempo, quando nós ganhamos consciência da nossa realidade social, política e cultural, nós precisamos entender o que acontece com a nossa história. Não é verdade? Só a história que traz a consistência cultural para o indivíduo, né? Para a gente conhecer um pouco, vamos fazer uns breves relatos, né? Entendendo que tínhamos uma nação recheada de um elemento primitivo, que é a cultura indígena, e que foi dizimada, né? Foi dizimada pelos europeus que vieram aqui colonizar. Quem imagina quantos indígenas temos no nosso país hoje? Alguém tem um número para me dar? Os números mais recentes dos nossos censos? 900 mil. Tá? Olha quanto que nós tínhamos quando o nosso país foi. Milhões. Né? Então, era a política do extermínio, né? E nós temos uma responsabilidade, porque ele era o elemento primitivo que faz parte dessa estrutura do conhecimento da nossa nação e da estrutura social da nossa nação. Fomos desenvolvidos no início da colonização pelo processo de capitanias, né, onde trouxemos aí os europeus com seus modelos da família europeia, onde a mulher fora do casamento não era legitimada, as crianças não eram legitimadas, então já criava uma situação de abandono com essas mulheres e essas crianças. Modelo trazido, não era o modelo vigente, porque o modelo aqui era modelo tribal, modelo familiar, né? Então, precisamos entender que modelo é esse que foi trazido e foi imposto à nossa cultura. Nós tivemos aí o grande flagelo da escravidão, né? Alguns antropólogos apontam para as Américas, vieram migrados cerca de 10 milhões de negros.
E para chegar 10 milhões de negros nas Américas, 20 milhões morreram nos mares. Porque só 1/3 do navio negreiro é que chegava. Né? E essa família lá era separada. Na África, tinha uma cultura agregadora das tribos, que até hoje é fortíssima. Eram capturados e aqui eram lançados nas Américas. Só o Brasil recebeu por volta de 5 milhões. O que alguns antropólogos dizem que são lacunas e mazelas que difícil solução no continente africano. E nós estamos vendo isso. Muitas coisas, muitas situações do movimento migratório que estamos vivendo nos dias atuais têm essas origens, né, para as nações colonizadoras. O Brasil não foge muito disso. Nós temos uma alma acolhedora. E, por isso, fomos já, de alguma forma, entendendo que essas situações de reclusão precisavam ser atendidas. E a gente vai ver a formação aí nas periferias das grandes cidades, os guetos, né, as situações, justamente com todas essas pessoas excluídas do modelo social trazido na época. Então, nós começamos a entender o pacote do abandono que se perpetua ao longo dos séculos, ao longo das décadas do nosso país. Então, é um pacote histórico, né, ao qual requer soluções importantes. Nós fomos tendo marcos regulatórios de todo esse pacote, vindo desde lá da roda dos expostos, né, das crianças acolhidas pelas Santa Casas, onde o papel religioso teve um papel fundamental de acolher e de proteger essas crianças, essas mães. Né. Nós vamos ver aí também todo o pacote que foi acontecendo no início do século XX, principalmente, onde nós vamos ver o encontro da FUNABEM, né, da FEBEM, dos sistemas de internatos, né, onde essas crianças, muitas delas eram tidas como malfeitores, né, como aqueles que deviam ficar reclusos, né, das suas famílias, porque faziam mal para a sociedade. Então, eram os internatos. E vivemos isso até meados do século XX, inclusive. Né? Nós tivemos aí os grandes internatos, particularmente no regime militar, a questão onde essas crianças eram realmente doutrinadas como um quartel, né, separados das suas famílias. Muitas das suas famílias, como a Tatiana colocou, entendiam que lá eles estavam preservados e garantidos e protegidos, coisa que nós entendemos que esse modelo não é o mais adequado. Então, a sociedade deu um passo, evoluiu, até chegarmos nos meados da década de 90, onde encontramos o ECA, baseado na esteira dos direitos universais, na esteira da Constituição Federal. O ECA veio em 1990 trazer uma nova visão para esse contingente de cidadãos da nossa sociedade, crianças e adolescentes, justamente porque eles são sujeitos de direitos. Foram assim denominados e foram assim classificados com a condição de que esses direitos deveriam ser garantidos e protegidos. Tivemos, pós o ECA, alguns regulamentos, como a Lei Orgânica de Assistência Social, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, o Plano Nacional de Assistência Social, que, apesar da LOAS ter uma data aí da década de 90, 93, 94, só em 2004 que a assistência social foi se organizar no sentido de trazer um Plano Nacional de Assistência Social para que o atendimento às famílias, às crianças e adolescentes pudesse ter recursos técnicos adequados. Foi aí que os abrigos passam do ECA, né, do abrigo, para o acolhimento institucional,
onde você tem regulamentações de atendimento mais adequado ao agrupamento de crianças e adolescentes. Enfim, todos os marcos regulatórios foram estabelecidos para que a criança e o adolescente pudesse ter os seus direitos garantidos. Então, o ECA, sem dúvida alguma, é um marco fundamental de mudança histórica em relação à proteção de nossas crianças e adolescentes. Isso, já estamos perto de 30 anos desse instrumento. E ele vem sendo modificado, vem sendo alterado para adaptar as transformações sociais a essa nova realidade que estamos vivendo. Já foi falado pelo Dr. Rafael, os marcos principais da nossa Constituição, no seu artigo 227, garantindo a prioridade absoluta para a criança, né? E essa prioridade, infelizmente, até hoje não é devidamente respeitada pelos poderes públicos instituídos. Esse é um problema que nós precisamos enfrentar. É o futuro que nós precisamos enfrentar de frente. E, em cima dessa regulamentação constitucional, veio o ECA, no seu artigo 92, né? Artigo 19, colocando a condição de que essa criança tem o direito a conviver em família, né? E que ela tem que ser resguardada de todas as condições. E aí sim conclui-se que somente a família pode suprir as necessidades afetivas de uma criança ou adolescente. Não tem outra instância, né? Somente a família. E é dentro dessa família que nós podemos fazer uma análise também legal, porque hoje vivemos ainda na esfera do conceito biologista, né? Da nossa Constituição Federal, onde se garante a família, hoje pela legislação, apenas pelos laços de descendência, de consanguinidade, o que já estamos ultrapassando de patamar. E até, a partir de 2013, passou a tramitar no Congresso Nacional um tal de Estatuto das Famílias, que era um tremendo absurdo, é um tremendo absurdo, onde o movimento de apoio à adoção, o movimento de convivência familiar e comunitária, que estão todos debaixo do mesmo guarda-chuva de proteção à criança e adolescente, se voltaram frontalmente contra essa iniciativa, justamente para garantir os espaços e a evolução que a sociedade já tinha alcançado, de como o Dr. Rafael aqui colocou. Hoje já se entende as relações do afeto como fundamental na construção da família. Então, é por conta disso que os preconceitos surgem e se estabelecem, né? E ficam de difícil remoção na nossa sociedade. Mas a sociedade civil se posiciona em todos os momentos. É fantástico ver o poder de mobilização da nossa sociedade brasileira, e eu diria que a nossa sociedade, nessa questão da proteção da criança e do adolescente, particularmente no movimento de apoio à adoção, não tem modelo igual no nosso mundo, né? De amparar a criança no seio da família através da adoção, não existe modelo igual no mundo, né? A sociedade civil se organizou de forma exemplar e tem dado o seu recado em todos os momentos. Então, o recado principal nós podemos perceber na sociedade civil através da própria Lei Maria da Penha, que já estabelece o conceito de relações afetivas, né, muito importante, de relações não somente consanguíneas para a família. Nós temos também tramitando na mesma ordem, através do IBDFAM, onde a ANGAAD, a nossa associação, apoiou plenamente, o Estatuto das Famílias. Foi o que conseguiu conter o avanço deste projeto que estava em tramitação e que temos que ficar atentos. Os dois estão lá guardadinhos. Temos que ficar atentos para que a sociedade não acorde e dê passos para trás, particularmente nos momentos atuais que estamos vivendo, né? Então, os avanços precisam ser garantidos.
mais um recado da sociedade brasileira, através do Estatuto das Famílias, que foi uma ampla discussão em todos os setores da sociedade, com profissionais, com especialistas, com universidade envolvida, com as ONGs, enfim, foi um trabalho extremamente cuidadoso para que se definisse todas essas relações sociais que envolvem a família. Para quem tenha curiosidade, por favor, pesquisem um documento histórico. Em contrapartida de um tal de Estatuto da Família criado por um indivíduo parlamentar que sequer teve o cuidado de consultar a sociedade. Então, veja, nós temos que dar a resposta certa no momento certo. Sempre. E que família é essa? Se nós formos avaliar, hoje a família tem um novo perfil, um novo modelo. Existem os novos arranjos. Quem aqui não conhece ou não tem na sua própria estrutura familiar os arranjos familiares, as pessoas descasadas que casam com outros, que adotam os filhos do companheiro, né? Que recompõem famílias, né? Nós temos a questão da afetividade, tanto na homoafetividade como na heteroafetividade, um grande painel de possibilidades e com riquíssimas histórias positivas, apesar do preconceito querer jogar sempre uma areia, né, aquela no meio dos olhos, no sentido de obscurecer tanta coisa positiva que vem acontecendo nessas relações. Aqui poucas histórias sendo contadas, mas nós temos um universo de histórias maravilhoso em termos de resultados dessas relações. Então, hoje a família tem uma configuração muito diferenciada. E a adoção, ela tramita por tudo isso. Ela tramita de forma muito contundente, sempre construindo uma relação afetiva, sempre construindo possibilidades, sempre construindo e transformando histórias. Tá? Então, isso é interessante notar. Hoje, a família adotiva, ela é uma referência. Ela é uma referência. Ela é uma referência positiva. Inclusive, os pais hoje adotivos têm o prazer de legitimar essa relação. Tá? E um cuidado sempre de estar presente em todos os espaços possíveis para manifestar isso. O cuidado que nós temos que ter hoje, que estamos bastante preocupados, é com a escola, porque as construções que nós fazemos na família, muitas vezes, na escola, as crianças podem sofrer a discriminação. Então, temos um projeto sendo desenvolvido pela nossa associação já em alguns estados do país. Pioneiro nesse projeto escola é Pernambuco, já migrando para outras localidades. Fundamental que a escola esteja envolvida dentro do seu corpo diretivo, dentro do seu corpo de professores e, particularmente, na discussão diária das questões da relação adotiva. Isso é uma preocupação. Mas ainda nós vivemos num quadro de invisibilidade. Dezenas de milhares de crianças da nossa sociedade ainda estão em situação de abrigamento. Dados de hoje, tá, gente? Olha lá, 47.570 crianças em situação de acolhimento contra 45 mil pretendentes, 9.500 aptos para adoção. Ao contrário do que muitos podem pensar, essas 45 mil crianças, um quinto delas apenas está apta a serem adotadas. Então, muitas pessoas se enganam, mas tem tanta criança acolhida, tanta criança aí por que eu não consigo receber meu filho? Não, é uma parcela dessas crianças, porque, como foi colocado aqui, tem todas as questões processuais a serem superadas, tem todas as vinculações a serem observadas, mas o Brasil tem o compromisso de reduzir essa cultura de abrigamento. Esse compromisso deve vir conjunto de toda a sociedade, particularmente nos operadores diretos,
desta questão da infância, e aqui a gente fica muito feliz por ter profissionais como a doutora Daniela, doutor Rafael, magistrados, promotores, envolvidos, defensores, envolvidos com a questão da criança, buscando estabelecer uma prioridade nos processos. Infelizmente, não é a realidade do nosso país. Ainda são poucos os que têm a vocação para a questão. A estrutura do judiciário é muito aquém do que necessitava ser para a urgência do assunto, porque, vejam, ainda são poucas as varas de infância. Geralmente, as varas são varas cumulativas, né, doutora? São varas onde o promotor, o juiz, está preocupado com a crime, com a família, com todas as outras, com a civil. Então, veja, a estrutura do judiciário não acompanha a prioridade que estabelece em nossa Constituição, e a criança ainda não é prioridade. Ainda não é prioridade, porque sequer é destinado ao orçamento adequado. Isso tem que ser falado pela sociedade civil. Se a sociedade civil está fazendo o seu papel, ela também, por outro lado, precisa cobrar do poder público instituído um posicionamento definitivo para que o orçamento seja dedicado, para que o orçamento seja revertido em recursos humanos e técnicos de atendimento. Então, hoje nós vemos aí uma carência muito grande nos serviços de profissionais, concursos que sequer são realizados, pessoal que está se aposentando e não estão sendo repostos, né? Os profissionais da área do judiciário têm colocado isso. Olha, eu estou saindo, não está entrando ninguém no meu lugar. Aqui no estado de São Paulo, Dr. Malheiros fez um enorme esforço, alguns anos atrás, para repor equipes técnicas. Ele conta isso nas suas palestras, ele participa do movimento de apoio à adoção de forma muito contundente, mostrando que ele foi um esforço pessoal para que houvesse no estado de São Paulo um concurso público de assistentes sociais e psicólogos, coisa que não acontece no restante do país. Então, como é que nós queremos resolver um problema de prioridade se, basicamente, recursos não são destinados? E nós aprendemos, nos últimos anos, que o problema no nosso país não é dinheiro. Não são recursos mal aplicados e desviados. Nós aprendemos, estamos virando PhD no mundo para entender toda essa questão de recursos mal aplicados no nosso país. E a criança tem que ser prioridade. Isso precisa ser dito por todos nós da sociedade civil, como foi colocado, não é um problema só do poder público, é um problema da sociedade. A sociedade civil tem feito o seu papel nas suas organizações, e eu estou aqui para falar do movimento de apoio à adoção. E há mais de 20 anos, mais de 25 anos, esse movimento tem demonstrado um papel fundamental em termos de transformação do nosso país. Só que, muitas vezes, o nosso poder fica acomodado, sem cobranças. Uma criança somente será órfã se a sociedade permitir. E a resposta do Movimento Nacional de Apoio à Adoção está aí. Grupos de apoio à adoção há mais de 20 anos. Começamos em 96 com o nosso primeiro encontro nacional em Rio Claro, com apenas 13, 14 grupos. Hoje somos mais de 180 pelo país. Grupos são criados a quase todo mês em diversas cidades do nosso país. Só no estado de São Paulo são mais de 50 grupos. Temos aqui representantes de grupos, pessoal do Acolher, da Zona Leste. Tem mais grupo hoje? Além do Acalanto e o Acolher? Talvez o pessoal cansado da caminhada de ontem, mas são mais de 180 grupos espalhados. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui falando, muitos pontos do nosso país estão discutindo a mesma questão. Sempre com a proposta de prevenir o abandono, porque, ao contrário do que muitos imaginam, nós não estamos só preocupados com a adoção. Nós temos uma preocupação muito grande de estar dentro do guarda-chuva da proteção e da convivência familiar e comunitária,
percebendo a família como um todo. E o Projeto Acalanto é um exemplo disso, que há muitos anos desenvolve um trabalho de prevenção ao abandono, justamente para garantir que essa mãe não entregue seu filho, que esse filho fique na sua família, que essa família se reorganize. Nascemos como grupos de apoio à adoção, mas temos um olhar na proteção e na convivência de forma ampla. Lógico, trazemos os pais adotivos, trazemos os pretendentes, tentamos trabalhar as suas angústias, as suas dificuldades de entendimento. E hoje os recursos são dos mais vastos possíveis, porque o pretendente vai na internet e encontra um contingente de informações, nem sempre as mais adequadas. Essa é a preocupação. Então, o grupo de apoio à adoção, para mim, ele é presencial. Os grupos virtuais têm, sim, seu papel, mas nada como o tete-a-tete, a presença, a discussão, o olhar. Então, lutamos, sim, para grupos presenciais que possam estar recebendo e, aí, sim, desenvolvendo uma cultura de adoção já estabelecida no nosso país de forma consistente, porque lutamos pela adoção legal e para sempre. Legal, consciente e para sempre. Então, está aí um movimento estabelecido de forma muito ampla. Eu gosto dessa figura porque ela mostra a máquina. Não estamos sozinhos, é uma rede. Essa rede ela é composta por todos os operadores. Desde lá dos mecanismos de intervenção da polícia, passando por conselho tutelar, passando por todas as instâncias de conselho de direito, conselhos municipais, vara de infância, equipe técnica, sistema de acolhimento, todos buscando no resultado final a proteção integral. Fazemos parte do mesmo pacote de providências e de ações. E, felizmente, a partir do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, os grupos de apoio à adoção foram reconhecidos em 2006 como entidades da sociedade civil que estejam preocupadas com essa questão da cultura da adoção de forma consciente e bem estabelecida nas famílias. Avançamos para conquistas, Conquistas que partem desde lá de 1996, com o nosso primeiro encontro nacional em Rio Claro, como eu tinha comentado. 1999, como eu falei, amanhã comemoramos 20 anos de ANGAAD. 2002, lembram? Não existia licença maternidade para mães adotivas. O movimento de apoio à adoção mobilizado trouxe essa realidade, mobilizando, saindo do seu papel e buscando o Congresso Nacional. No início dos anos 2000, fomos para Brasília. Fomos para Brasília tentar mobilizar, porque entendíamos que dentro do nossa atmosfera caseira, não conseguiríamos sensibilizar a sociedade. E conseguimos parceiros, e um grande parceiro foi o deputado João Matos, que nos apoiou na comunhão e na conscientização e na promulgação da lei que instituiu o Dia Nacional da Adoção. Lá desenvolveu uma frente parlamentar com mais de 26 parlamentares, entre deputados e senadores, que até hoje tem trazido resultados interessantes para o movimento. Então, licença maternidade, frente parlamentar, Dia Nacional da Adoção, tivemos aí já os PLs instituindo todas essas condições, inclusive, é bom lembrar que entre 2003 e 2004, como foi colocado aqui pela Tatiana, o Plano Nacional organizava as suas primeiras discussões. A Associação Nacional dos Grupos foi chamada para participar. Tivemos lá a nossa participação como associação, justamente na elaboração desse plano que mudou e muito a relação de atendimento no nosso país. Uma série de outras conquistas, como a principal delas aí,
o CONANDA homologando depois, em 2006, esse plano. Então, foram 3 anos quase de tramitação de todo esse plano, para criar uma agenda de aplicação que só terminou em 2015. Vejam o trabalho que foi estabelecer rotinas e uma diretriz de política pública para o nosso país em torno da convivência familiar e comunitária. Em 2008, nós tivemos o CNA, o tão famigerado Cadastro Nacional de Adoção, e tão desejado, que, infelizmente, temos umas seríssimas dificuldades técnicas. Já completou 10 anos, está indo para o 11º ano, não consegue sair da questão técnica, tem dificuldades operacionais enormes. Eu estou, doutora, assim, bastante envergonhado, muitas vezes, de receber pretendentes em adoção que têm perfil amplo e não conseguem entender por que o país não se conversa com essa questão técnica tão básica, resolvida por um sistema de informação que qualquer empresa do setor privado, bem intencionada, pode estabelecer e fundamentar. E as últimas notícias que nós recebemos foi justamente que não tinha verba para contratar servidor para o novo sistema. Eu não consigo falar isso para os pretendentes. Eu tenho que dar uma outra conversa animadora, né, Regina? Dizendo para eles assim, olha, segura a onda aí que as coisas estão se arrumando. É difícil, mas o Brasil não se conversa, tecnicamente, numa questão tão básica. Como é que eu não consigo ter a informação de um filho que eu posso recolher lá num outro estado distante do nosso país? Existe muito personalismo, muitos tribunais que acham que pode ter seu sistema exclusivo e atravanca o processo, né? Isso a gente convive ainda. Mas dizer que não tem verba para contratar um servidor, eu não consigo entender, né? Sendo que o sistema está aí. A nossa associação fez parte do treinamento desse sistema, que nos parece agora trazer um nível de transparência à sociedade muito importante. Não vou nem aqui falar para não deixar todo mundo animado, mas vai vir mudanças importantíssimas, só que precisa ter dinheiro, precisa ter orçamento e precisa ter prioridade política para que isso ocorra. A sociedade tem o papel de cobrar isso. Tivemos, em 2009, como a Tatiana aqui colocou, a 12.010, um grande avanço, da qual o nosso movimento teve papel fundamental de sensibilização da Câmara em transformar o ECA numa lei também que priorizasse o Instituto da Adoção de forma atualizada. Um debate que durou 6 anos. Eu participei esses 6 anos, representando a associação boa parte desses anos. Tive a felicidade de fazer parte da comissão de elaboração do projeto de lei que originou a 12.010. Sofremos um debate cruel, sendo taxados, Tatiana, que o movimento de apoio à adoção, em audiência pública aqui nessa casa, estava retirando crianças de família pobre. E não era esse o objetivo, né? O objetivo era trazer uma modernidade de prazos necessários. Eu vivi a época onde a criança era uma pasta esquecida nos fóruns, nas varas de infância e juventude. Eu vivi a época de ver instituições repletas de crianças por esse país afora, e que não é tão diferente hoje, mas que o processo só era acionado se alguém aparecesse, interessado, contrariando a nossa Constituição, contrariando o próprio ECA. Então, felizmente, as coisas mudaram a partir de 2009, com a adoção, principalmente porque se criou prazos. E existe, lógico, uma grande discussão no setor técnico. Não adianta ter prazos se não tem pessoas para tocar, não tem orçamento. O que eu costumo dizer aos nossos senhores do poder público é o seguinte: a sociedade civil está fazendo o papel de colocar
as coisas e numa cobrança e num eixo que ela deve ter. As questões de recursos precisam ser providas pelo poder público, né? Essa é uma obrigação. Quem sabe, se nós tivermos menos prédios suntuosos, né? Menos situações desnecessárias de gasto do dinheiro público, quem sabe sobra mais recursos para o atendimento do dia a dia, lá da base, que é o que nós queremos. O atendimento da base, daquele assistente social, daquele psicólogo, daquele conselheiro tutelar, né? Daquele que está na ONG ou na OSC, buscando aí fazer das tripas o coração para que uma criança seja atendida através de um programa de apadrinhamento ou de acolhimento. Então, as políticas públicas precisam ser fundamentadas de forma eficaz. Na minha opinião, a 12.010 foi um marco para isso, e aí o poder público tem que correr atrás dessas novas regulamentações. Vem, em 2017, a 13.509, também debaixo de bastante crítica, né? E o mais interessante é que as críticas, as discussões, elas vêm trazendo avanços. Isso é o mais importante. Percebemos os avanços, independente se há correções a serem feitas, de rumo, de situações, de recursos, é perceber que há avanços necessários, né? Hoje, você ter a 13.509 regulamentando o acolhimento familiar e o apadrinhamento afetivo, dando sustentação à presença dos grupos de apoio à adoção e uma série de outras situações, dando celeridade nos processos cada vez mais. Temos que entender, sim, o programa que tem que ser estabelecido no pacote de reintegração familiar. Mas, mais do que isso, temos que entender porque tantas situações de reintegração familiar não são efetivadas. Eu tenho conversado muito. Por que das reincidências de crianças que reincidem, indo e voltando para suas famílias, e esses prazos sendo diluídos, e essa criança chega numa situação com dificuldade de colocação. Então, os programas de reintegração familiar têm que estar preocupados com indicadores, têm que estar preocupados com recursos, no sentido de trazer para a sociedade essa discussão e falar, olha, não está conseguindo ficar na família porque não tem recurso, não tem atendimento adequado, e isso precisa ocorrer. Né? Então, são situações que nós, dentro desse guarda-chuva da convivência familiar e comunitária, temos que estar juntos, não divididos. Isso é fundamental. Então, o acolhimento familiar tem que andar junto com a adoção, por que não? Né? Vocês imaginam a experiência, eu vou falar aqui, a experiência de Cascavel com o acolhimento familiar, onde conseguiu praticamente esvaziar toda a instituição, todo o programa de instituição de acolhimento, Dr. Sérgio Cross e sua equipe, num município menor. Logicamente, em situações de cidades maiores, isso se torna mais difícil. Mas existe aí uma veia de desenvolvimento que já deu certo em diversos países, né? E por que não dá certo no nosso país? Queria falar um pouco aqui, Paulo, estamos da alteração do perfil. A sociedade brasileira, o adotante brasileiro, mudou seu perfil, gente. Tá? Eu vi a doutora falar aqui nas adoções necessárias e fiquei particularmente satisfeito de ela não estar falando em adoção interracial, que até pouco tempo nós falávamos com grande intensidade sendo uma adoção necessária. Isso está se modificando. E os números mostram que o adotante brasileiro tem mudado seu perfil, tem adotado crianças na interracialidade, tem adotado crianças maiores, e não dá mais para atender, ou melhor, para entender, uma culpabilidade de não preencher o perfil que está instituído aí no Cadastro Nacional. Não. São coisas que precisam ser analisadas com profundidade. Sim, a transformação vem ocorrendo, tanto é que as adoções internacionais têm caído ano a ano, o brasileiro entendeu a necessidade de adotar as suas crianças, né? Então, estamos vendo aqui uma série de exemplos. Então, isso está
mudando bastante. Eu ia mostrar alguns números que comprovam isso, mas, devido ao tempo, não vai ser permitido. Já falei do orçamento compatível, demais, com a prioridade da criança. Esse é o nosso futuro próximo. Precisamos lutar por isso. Falei um pouco da 13.509, vamos correr. CNA, eu falei sim do CNA, mas tenho recebido também boas notícias, porque o que vem realmente para dar uma mudança grande. Nós, como Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, estamos muito próximos do CNJ, temos parceria com o CNJ, com a Corregedoria Nacional de Justiça, justamente para podermos participar, doutora, deste processo de preparação dos pretendentes e de capacitação de informação dos pretendentes de forma mais efetiva. Então, os grupos de apoio à adoção, devidamente constituídos, com a sua identidade jurídica, tem sido uma luta grande para que os grupos saiam daquele setor ainda do amadorismo e busque uma identidade jurídica capaz de criar a credibilidade dos organismos públicos de forma efetiva. Então, o CNJ tem nos apoiado, a Corregedoria Nacional de Justiça, justamente para que, dentro do novo sistema que deverá ser implantado, isso ser bastante efetivo. Para vocês terem uma ideia, vou dar só uma palhinha para vocês, tá, gente? O adotante brasileiro já vai fazer até um pré-cadastro, para vocês terem uma ideia, online. Né? Vai poder acompanhar o seu processo. Tem uma série de inovações, tá? Importantes. Agora, não dá para contratar um servidor, é o fim da picada. Né? Vamos ver onde vai parar isso. Busca ativa tem sido, sim, a doutora colocou bem, uma ferramenta fundamental justamente porque o CNA ainda não tem toda a efetividade que gostaríamos, a busca ativa tem feito esse papel. Né? Cabe salientar que a busca ativa ANGAAD, estou aqui falando da busca ativa ANGAAD, de grupos devidamente registrados com seu CNPJ, filiados à associação, de grupos que estejam regulamentados e conveniados com as varas e as comarcas locais. Tem muita coisa sendo feita na internet aí que não tem nada a ver com isso. Né? Fique bem claro isso. Então, busca ativa é isso, é a possibilidade que o Plano Nacional de Convivência Familiar estipulou de buscar realmente famílias para crianças que estejam em situação, em condições de difícil colocação. Né? O apadrinhamento afetivo aqui, a Tatiana falou, nós não combinamos, por isso que nós íamos falar a mesma coisa, não combinamos. O apadrinhamento afetivo tem sido uma modalidade fantástica, só para salientar que ele data do início da década de 2000, dos anos 2000, lá no Rio Grande do Sul, no Amigos de Lucas, um grupo de apoio à adoção estipulou um programa de apadrinhamento afetivo que se tornou uma política pública de Estado. Olha para vocês terem uma ideia, a importância da sociedade mobilizada. Ele funcionou como política de Estado, né, o apadrinhamento. E aí se irradiou pelo Brasil. Hoje temos experiências maravilhosas, fazendo história, Aconchego, Brasília, enfim, uma série de outras localidades desenvolvendo essa modalidade de proteção. O acolhimento familiar eu coloquei aqui, falando do projeto de Cascavel, como referência hoje, mas eu lembro do projeto Acalanto, nas décadas de 90, que já fazia acolhimento familiar. Na minha família, muitas crianças ficaram sobre acolhimento familiar, voltando para suas famílias de origem, sendo depois reencaminhadas para suas famílias de extensas, quando possível, algumas sendo encaminhadas para adoção, onde a Vara de Infância da Lapa, que era é a nossa sede do Acalanto, entendia que essas famílias poderiam, sim, provisoriamente, receber essas crianças que tinham seus vínculos familiares estabelecidos até que o processo pudesse estar concluído de encaminhamento
temos histórias belíssimas, belíssimas, de crianças sob acolhimento familiar nos primórdios do Acalanto, do projeto Acalanto. O que queremos para o nosso futuro? É isso, gente. Toda criança em família, certo? Obrigado. Nós que agradecemos, Paulo, por essa retrospectiva toda, né? E em nome do Acalanto, né, nós agradecemos a presença de todos aqui e a presença dos palestrantes que abrilhantaram a nossa tarde, né, muito esclarecedora. Alguns temas que mereciam um aprofundamento maior, algumas questões que eu acho que merecem uma discussão mais profunda. E a gente, aproveitando a nossa parceria, que eu acho que aqui na Alesp, agradecendo a Alesp e o ILP, é o local adequado para a gente poder fazer essas reflexões, né, Paulo? É um privilégio a gente poder contar com esse local, com a colaboração, com a parceria de vocês. E nós esperamos contar com vocês nos nossos próximos eventos, para que a gente possa realmente garantir esse futuro para as nossas crianças, né? Uma convivência em família. Obrigada a todos. Boa tarde.